Olá, uma estreia promissora. O poeta Alberto Breschiani, nosso entrevistado de hoje, lança seu primeiro livro, já amadurecido e dono de uma voz inquietante. Sua preocupação poética é decifrar a inteireza do ser humano, suas angústias e prazeres. Daí nasce uma poesia sintética, concisa, seca, mas prende um discurso dialético, onde os contrastes e as contradições formalizam o conjunto dos desafios enfrentados pelo poeta. Na Dica de Leituras, vamos falar de efemérides. A gente comenta os livros 1922, A Semana que Não Terminou, de Marco Augusto Gonçalves, e Jorge Amado, A Sabedoria da Fábula, de Eduardo Portela. Agora a gente conversa com Alberto Breschiani. Alberto, bom, vamos falar do Incompleto Movimento, seu novo livro de poesia, que parte de uma premissa que eu achei muito interessante na leitura dos poemas, que é a questão da introspecção. São poemas muito introspectivos, muito voltada a uma análise mais interior mesmo e tal. Quer dizer, de onde vem essa linguagem, como é que você trabalha esses poemas? Esse livro, na verdade, não é um novo livro, é o primeiro livro de poesias. E eu vinha sempre escrevendo a vida toda, desde a adolescência, como quase todo mundo. E a ideia de publicação surgiu bem mais tarde, recentemente, não é? Com esse livro Incompleto Movimento. E eu escolhi poemas em função de ser um primeiro livro que, na verdade, falassem de fato alguma coisa de mim. E escolhi poemas em que eu dialogasse, em que o eu lírico dialogasse consigo próprio, ou então com um ser amoroso. E dividi esses poemas nas 4 partes que compõem o livro, né? Desses gestos que transfiguram, que iluminam, que paralisam, né? Agora, há uma coisa também que é curiosa nisso tudo, quer dizer, você faz uma reunião de poemas que escreveu ao longo da vida, são poemas novos, quer dizer, como é que foi feita essa seleção também? Alguns, quando eu pensei em publicar, eu já tinha, de fato, poemas mais antigos e eu os reuni. Ao tentar compor um livro, eu procurei uma unidade de linguagem, de compreensão, e ao longo do processo de edição, novos poemas foram editados e foram substituindo aqueles antigos, de modo que talvez o livro tenha mais poemas jovens do que poemas antigos. Uhum. E essa relação com a poesia também, porque é interessante, né? Porque há uma tradição poética brasileira, né, que é uma renovação constante e tal, e recentemente essa renovação ela se apegou muito a uma poesia mais política mesmo, né? Mesmo se pegando poetas escrevendo na modernidade como o Ferreira Goulart, mesmo os poemas mais recentes deles, que são poemas muito de perdas, ele tem muito discurso político mesmo, voltado à poética dele, né? Quer dizer, você de certa forma se afasta disso para voltar a essa lírica mais introspectiva, né? Quer dizer, onde é que se enquadra seus poemas aí, então? Olha, eu percebo que existe uma rejeição contemporânea ao poema lírico, ao poema de amor. Não sei se com razão ou sem razão. Eu, eventualmente, também escrevo poemas que escapam um pouquinho, ou escapam bastante dessa temática. No livro eu procurei condensar aqueles poemas que trouxessem essa linguagem lírica e da poesia de amor, né? Eu gosto muito de pesquisar o que vai se escrevendo e não gosto de perder o vínculo com a contemporaneidade. Então eu estou sempre procurando o que há de novo e procurando aprender com essa linguagem também, né? Eu penso que tempo é uma questão de estética e procuro não perder esse vínculo com uma estética que de fato existe. Questionável ou não, mas é uma estética que está posta. Acredito também nos poemas que tragam uma linguagem que, para usar uma expressão que eu li outro dia atribuída a Wisława Szymborska, que deem a volta ao mundo, né? São poemas importantes, cuja importância e relevo eu não descarto. Mas eu gosto dos poemas de amor. Eu acho que eu penso no amor como um vetor de condução ao absoluto.
e por isso a escolha dos poemas que estão no livro. Nessa questão, há uma definição que o Mário de Andrade dava ao Murilo Rubião, que ele dizia que o Murilo Rubião tinha um fantástico tímido. Ele chegava a um determinado momento do fantástico e se intimidava diante do fantástico, do mundo fantástico mesmo, né? Eu achei interessante, até a Haddad eu acho que salienta um pouco isso na abertura, na Haddad Squarize, quando ela escreve o prefácio do livro, ela até salienta um pouco isso. Uma certa timidez diante de um erotismo mais profundo, né? Quer dizer, os poemas de amor, ele não que ele renuncie ao erótico, mas ele se intimida diante do erótico, pelo menos resguarda o erótico mesmo, né? Quer dizer, como é que se dá isso no seu trabalho? Esses poemas, na verdade, eles partem em duas direções. Numa direção ascensional, são poemas de voo, né, os das duas primeiras partes do livro, e poemas que talvez se direcionem à queda, a uma quase imobilidade na segunda parte. Eu me lembrei quando fiz essa escolha do Samba da Bênção, Vinícius de Moraes dizia que é melhor ser alegre do que ser triste, então começo com os poemas mais alegres, talvez, e termino com aqueles menos luminosos, porque precisa um bocado de tristeza também, né? Agora, a escolha pelo sugerido, ela foi voluntária, não foi ocasional, e também não foi uma coisa que tenha ocorrido sem a minha percepção. Foi uma escolha, de fato, de trazer talvez o erotismo sugerido e não estampado de pronto, né? Há também uma outra coisa que me chamou muito a atenção, porque são todos o que convencionalmente se chama hoje de verso branco, né? Quer dizer, aquele verso livre, a mais voltada àquelas vanguardas da década de 20, né? Quer dizer, você não tem uma preocupação com a métrica, com a rima, né? A preocupação me pareceu muito rítmica mesmo nos poemas, né? Isso. Quer dizer, como é que se dá isso também? O metro não é um recurso que eu renegue definitivamente. Eu tenho poemas metrificados também. Eu tive uma professora de português no ginásio, na época era ginásio, né? E ela gostava muito, até hoje eu me lembro muito bem daqueles comandos, vogais átonas e sílabas tônicas, etc. No livro, esses poemas que estão no livro, realmente eles não respeitam a métrica, e eu preferi fazer assim, talvez como uma necessidade de quebra de protocolos. Agora, eu trabalho muito nesse livro com assonâncias, né, e paranomásias, e usei esses recursos para conseguir obter um ritmo que é necessário à poesia, né? Então, às vezes rimas internas, mas de fato os versos não são metrificados, né? Quase como o título do livro recente do Chico Alvim, Metro Nenhum. O Chico Alvim, que foi um dos grandes cultores da poesia marginal, né? E é interessante, embora tenha tido uma vida formal em excesso, né? Mas até hoje ele faz uma poesia anárquica, né? É verdade. Que também, de certa forma, a sua poesia renega, não que renegue, renegar é uma expressão muito forte, mas ela, de certa forma, ela caminha no sentido oposto a essa anarquia que surge aí pelos anos 70, pelos anos 80, né? Quer dizer, a poesia brasileira hoje, contemporânea, ela tem se voltado mais a essas questões. Como é que você está vendo essa poesia moderna? Quer dizer, ela tem se voltado mais a essas questões que você debate em completo movimento? Eu percebo, hoje em dia, alguma coisa que me parece muito valiosa é essa pluralidade de vozes que existe na produção poética. Quer dizer, não se pode falar, talvez, de uma tendência em termos de temas, em questão de forma, de estilo. Eu acho que existe espaço hoje para muitas vozes. E isso se viabiliza através da internet, através dos veículos variados de comunicação que existem, redes sociais. Quer dizer, hoje em dia existe uma grande possibilidade de difusão da palavra. Então, o que eu percebo, na verdade, é que existem, dentro dessas possibilidades múltiplas, também uma possibilidade múltipla de recurso
aos temas que melhor interessem a cada poeta num dado momento. E curiosamente, eu tenho visto na imprensa recentemente alguns elogios a quem tem a coragem de retomar a poesia lírica, os temas de amor, né? E eu acho curioso isso, porque se por um lado se diz, isso talvez seja um tema pessoal, quando se escreve um poema de amor, é quase como redigir um diário escolar, mas por outro lado eu vejo também a imprensa cumprimentar aqueles que fazem assim. Hoje você tem um grande poeta, é engraçado, embora ele não tematize muito sobre a questão do amor, mas ele tematiza muito sobre essa questão da condição humana, né, e das relações humanas. Então, de certa forma, passa por essa, que é o Alexei Bueno, né? Uhum. Mas ele dizendo, olha, a nossa dívida com a tradição poética é tão grande que a gente precisa retomar essa lírica, não passadista, mas uma lírica mais tradicional, menos anárquica, menos os poemas escritos, vamos usar uma expressão parnasiana, ao correr da pena, né? Mas o poema mais trabalhado, né? Quer dizer, como é essa carpintaria também do poema, né? Quer dizer, quando o poema lhe chega mesmo, né? Quer dizer, o Goulart diz, ele precisa me surpreender para eu escrevê-lo. Né? Como é que é essa sua carpintaria? Eu acho que o poema, ele sempre vem de fora, não é? E produz alguma... Quer dizer, ele parte de um evento que vem de fora e produz alguma reação no corpo, talvez pudesse dizer assim. E eu estou sempre lendo poesia, eu gosto muito e às vezes em qualquer intervalo é uma leitura também mais rápida. Então, diante de situações assim, que eu observo, coisas que leio, músicas que ouço, eventualmente me vem uma ideia, uma frase, um verso, às vezes o verso do início ou o verso do final, e aí vem o trabalho de completar aquela ideia, e sai o poema, no primeiro momento, claro, ao correr da pena, mas depois me interessa muito, eu gosto muito de fazer a arquitetura do poema. Então, eu uma vez composta ali a ideia, eu vou lendo, relendo e descamando, tirando um pedaço aqui, outro pedaço ali, às vezes até chegando não sei se é um emagrecimento excessivo do poema. Mas esse é um trabalho que me interessa muito, essa arquitetura do poema, né? Como Bandeira fazia muito, né? Descamando o poema até chegar a uma essência que lhe parecesse razoável, né? E o Bandeira era danado. Agora,